vocês aceitarem, eles entram, eles fazem mudança na vida de vocês, se vocês realmente querer ele. Mas também Jesus não aceita, Jesus não força ninguém a ficar com ele, não. Jamais. Nada forçado, tudo por amor. Ele morreu lá na cruz do Calvário, foi por amor. E ele quer o mesma coisa da gente. Amor por ele. Mas não nada forçado. Não fique pensando, Jesus vai me forçar, eu vou entrar no céu. Força não. Você só vai pro céu se você mesmo quiser, entendeu? É isso aí que eu tô tentando explicar pra vocês. Entendeu? Por isso que Jesus deixou, sabe o quê? A nossa salvação para nós, o quê? Ter certeza, se nós queremos estar mesmo com ele, direto. Por isso que todo dia nós temos que conquistar, entendeu? Meus amores, é sério, a salvação é séria, não é brincadeira não. Meus amores, olha, aqui no Apocalipse, sobre a fé, aqui é as boldas do Cordeiro. As boldas do Cordeiro é o quê? Então, assim, meus amores, é a festa de casamento, né? Glória a Deus. E aqui em Mateus, agora não tô lembrado qual é o versículo. É a parábola de Mateus, né? É uma parábola em Mateus, falando sobre as festas das bodas do Cordeiro. E aqui também no Apocalipse do mesmo jeito. Não tá falando o nome festa, mas tem o quê? As bodas do Cordeiro. Mas lá em Mateus está dizendo. Então, essas pessoas que nós estamos convidando para vocês colher o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Para essas pessoas o quê? Acolher e também, meus amores, receber o convite que Jesus está fazendo a vocês. Para o quê? Para participar das festas das bodas do Cordeiro. Aqui no livro do Apocalipse está dizendo assim, as bodas do Cordeiro. O que é as bodas do Cordeiro? É um casamento e uma festa. E Jesus está convidando vocês o quê? Primeiro, para vocês terem salvação, vida eterna. E o segundo, ele está dando o quê? Um convite a vocês das festas das bodas do Cordeiro dele, a festa de casamento. Meus amores, a pessoa tem que entender. Vou ler só um versículo assim, bem pequenininho para vocês entenderem. Ó. Aí depois eu soltei, ó. Regozijamos, alegrai-nos nós e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. E já a sua esposa se adornou. Então, eu vou continuar aqui, ó, mais outro. Ó. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino e puro e resplandente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Você está vendo aí? Então, a noiva de Jesus, ela está aqui na terra, se preparando para quê? Para receber Jesus. Como a noiva de Jesus está se preparando para receber ele? Preste atenção, vou repetir de novo para ver se vocês pegam. Ó. Regozijai-nós, alegrai-nós e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Então, o que é boda? É uma festa. O que é boda? É um casamento. Continuando. Quem que vai casar? Jesus de Nazaré. Porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se adornou. Então, você está vendo que Jesus está esperando alguém aqui da face da terra. Para quê? Que faça o quê? A vontade dele lá no céu e venha para a terra de novo. Meus amores, é só a pessoa ler as Santas Escrituras que o quê? Que as pessoas entendem, mas as pessoas lêem assim de qualquer jeito, de qualquer forma, não entendem nada. E outra coisa, sem oração e sem consagração, então, meus amores, tem que ter uma pessoa mesmo para poder explicar as pessoas ao pé da letra. Bora lá? Ó. E já a sua esposa se adornou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandente. Você está vendo? Ela está na terra se preparando para o que? Para poder... Deixa eu continuar aqui para vocês entenderem. E já a sua esposa se adornou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino e puro e resplandente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Então, o que é? O que ela está se preparando? É a justiça dos santos, meus amores. É o que é? Deixa eu repetir para vocês.
Porque o linho fino são a justiça dos santos. É o que ela está fazendo? Eu vou explicar para vocês. Ela está o quê? Pregando o evangelho. Ela está falando que Jesus está voltando. Ela está falando que o noivo dela está vindo buscar ela. E vocês o que? Não acordam. Vocês não se voltam para Jesus. Jesus está voltando. Jesus vem buscar o quê? A noiva dele na terra. Jesus vem buscar o quê? A igreja dele na terra. E o povo? Nada. Mas Jesus está vindo. As pessoas querendo ou não, ele está vindo, entendeu? Tem um versículo também que eu li, né? Que na Santas Escrituras fala, né? Esse livro que eu tô lendo para vocês agora, né? É Apocalipse 19. E o outro que eu leio para vocês sobre as festas das bodas do Cordeiro é em Mateus. Mateus, não tô lembrado qual é o versículo. Depois eu vou procurar isso para vocês com parábola e tudo. Que eu gosto de explicar para vocês entenderem, né? Para depois dizer assim, não, a gente não teve oportunidade, ninguém explicou. Eu expliquei, eu conversei, a internet espalha o que os vídeos da gente pelo mundo inteiro. Então, se não tiver pessoas que escutam, que se volta para as coisas de Deus, para as coisas de Jesus, vocês vão participar e vocês estão ouvindo, entendeu? Vou continuar aqui, ó. E se me é disse-lhe-me, escreve bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Meus amores, pronto, bem-aventurados são o quê? Vocês, o quê? Que estão sendo convidados para a festa das bodas do Cordeiro. E vocês dizem, não, como na outra parábola que eu li para vocês, tem muitas pessoas que dão desculpa. Não, eu não quero aceitar Jesus Cristo agora. Não, eu não quero receber convite para mim ir para o céu, porque acho que vai morrer. Não, meu irmão, Jesus está falando, chamando você e vai morrer mesmo, vai passar da morte para a vida. Agora no que? No arrebatamento, vocês vão ser o que? Transformados, igualmente no corpo de Jesus, entendeu? Jesus não morreu, no terceiro dia ele não ressuscitou, do mesmo jeito vai ser a gente, só que vai ser diferente, né? Assim, porque vai ser no instante, né? Entendeu? Jesus passou 3 dias no sepulcro, para o quê? Para que se cumprisse, ele fizesse o que ele tinha que fazer na terra, né, meus amores? O quê? Que Jesus deixou o mais profundo do abismo para o quê? Para nos dar uma oportunidade, uma chance de essas pessoas que dormem não ir para lá. Ir para onde? Para a glória de Deus. Mas as pessoas o quê? Só negando. Não quero salvação. E sem saber para onde é que vai. Como Jesus mesmo disse. Jesus abriu a boca e disse, eu sei de onde eu vim e sei para onde eu irei. Porque Jesus... Oi, meu amor, fala. Pode ter um restinho de... Tem restinho de linguiça aí, torra aí. Meus amores, não é linguiça não, é salsicha. Meus amores, olha. É como eu tava lendo pra vocês. Tudo tem nas Santas Escrituras. O que tá faltando, sabe o quê? É só as pessoas sabem o quê? Começar mais a ter vigilância. Jesus diz, esteja vigilante e cingido os vossos lombos. Jesus manda o que? A gente está preparado para a vinda dele. Se eu não estiver preparada, eu fico. Se tu não estiver preparado, tu fica. Então como é que eu vou fazer para me preparar? Primeiro, tu vai o que? Aceitar Jesus Cristo, como tem nas Santas Escrituras. Se tu não confessar Jesus aqui na terra, perante os homens, tu vai ser negado lá no céu. Porque tu negou Jesus aqui, tu vai ser negado lá no céu. Pensou? Perante os anjos, como Jesus tem um exército medonho, né, de anjos, como eu vi, né? Então, perante os anjos e perante o rosto lindo dele, maravilhoso. Dizendo o quê? Recebendo um não. Por quê? Porque tu negou ele aqui na terra. Nós temos que colher a nossa salvação é aqui na terra. Foi aqui na terra que Jesus fez o sacrifício por nós. E as pessoas o quê? Com negligência. Não quero aceitar Jesus, não quero caminhar com Jesus. Então, tu vai ficar na terra. E outra coisa, no arrebatamento vai ser o quê? Um grande terremoto. Vocês prestem atenção, vai ser um grande terremoto que vai matar muitas pessoas. Então, primeiro que Deus vai colher é o joio, depois colhe o trigo. Tem tudo nas Santas Escrituras. Eu falo assim pra vocês porque eu já li, ainda eu faço um vídeo pra vocês falando desses versículos. E então, se as pessoas não acordam de maneira de qualidade nenhuma, não sei porquê. E Jesus ainda diz, a minha volta será igual no tempo do dilúvio. Que o quê?
que a gente estava pregando o evangelho. E vocês prestem mais atenção no detalhe sobre o que? No tempo do dilúvio. No tempo do dilúvio, só uma família se salvou. Por que Jesus falou que vai ser igualmente no tempo do dilúvio? Porque o mundo tá cheio de gente. Poucas pessoas estão caminhando com Jesus. E poucas pessoas vão ser retiradas da terra. Então, vai ser igualzinho no tempo do dilúvio. Então, quer dizer que vai ser só uma família vai ser conduzida ao céu, o resto vão tudo perecer. Meus amores, preste atenção no que Jesus fala sobre o dilúvio. Só uma família se salvou. O restante tudo pereceu. Por quê? Porque não creu, porque não acreditou. Sempre foi assim. E vai ser desse mesmo jeito nessa geração. Entenderam? Mas não é falta de aviso, não. Jesus fala com vocês. Fala com vocês através do céu. Jesus fala com vocês através da natureza. Jesus tenta se comunicar com vocês de todas as formas. Até também levantando pessoas para falar com vocês. Jesus fala com vocês. Só que vocês não dão ouvido de maneira nenhuma à voz dele. Que se vocês dessem ouvido, vocês se voltavam para ele. Vocês iam para a igreja. Chegar, pastor, eu quero aceitar Jesus Cristo como meu salvador. A natureza está mostrando que Jesus está voltando, né? Mas nem só os crentes, não. A natureza também. O céu também está mostrando que Jesus está voltando. Eu quero também ir com Jesus. Eu quero aceitar. Quero escrever meu nome no livro da vida. Entendeu, meus amores? Primeiro quer dizer que a gente só bota o nosso nome no livro da vida se a gente aceitar o sacrifício que Jesus fez? Com certeza é. Senão vocês não têm parte com ele, não. Entendeu? Essas pessoas que não estão escritas no livro da vida, que é o que? O sacrifício que Jesus fez. O sacrifício que Jesus fez, Jesus comprou muitos povos, aquelas pessoas que aceitam Jesus, aquele foi comprado com preço de sangue. Aceitou Jesus, tu foi comprado com preço de sangue, tu é propriedade exclusivamente de Jesus de Nazaré. Então, meus amores, aí vocês deixam de ser propriedade de Jesus de Nazaré para ser o quê? Propriedade de vocês mesmos, sem nem saber para onde é que vocês vão. Meus amores, eu vou mostrar aqui no livro do Apocalipse o que é que eu estou falando. O significado das pessoas do quê? Colocar o nome escrito no livro da vida. Aqui fala, esse texto que fala aqui, sobre os livros. Eu vou ler só o versículo 12 e vou ler o 15. O 15 fala quando a pessoa não está escrito no livro da vida, onde é que elas vão ser jogadas. Mas tem muitas pessoas que estão abrindo os olhos de vocês. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. Essas pessoas que morreram vão ficar diante de quem? De Deus. E abriu-se os livros. É só um livro? Não. Então. E abriu-se o livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Então, vão ser o que? Julgados segundo as suas obras. No versículo agora 15, para vocês entenderem. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Tá vendo como faz sentido vocês aceitar Jesus Cristo? Vocês estão vendo como faz o quê? Tem uma grande importância o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por mim, por vocês. De modo nenhum, de maneira nenhuma. Se vocês não acolher o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, vocês vão ser o quê? Lançados no lago de fogo. Mas antes disso, vocês vão ficar perante a quem? Perante a Ele. Para ser o quê? Julgado. Pelo quê? Pelas suas obras. E se você for julgado pelas suas obras forem boas, mas se o teu nome não estiver escrito no livro da vida, vai ser lançado no lago de fogo. O que adianta? Ganhar o mundo inteiro e perder a tua salvação. Perder o que? A tua alma, entendeu? A alma vai viver para sempre, entendeu? Mas longe da nossa o quê? Longe de Jesus, longe do nosso Pai. É isso que vocês pretendem para a alma de vocês? Viver longe de Deus, de Jesus para toda a eternidade? Eu acho que não, né? Então, meus amores, eu li para vocês. Agora eu vou soltar o sonho. Meus amores, olha, eu sonhei que eu estava no pé da minha porta. Quando eu olhava para o céu, eu avistava Jesus.
em cima da nuvem, junto com os anjos. Lá à direita dele a gente tinha uma carreira imensa de anjos, que a minha vista só não faltava terminar de ver de tanto anjo. É o exército de Jesus. E quando eu olhava para a rua, eu já estava no meio da rua, não estava dentro da minha casa, eu já estava lá no meio da rua, suspensa do chão, e eu olhando para baixo. E eu vi a rua de uma ponta a outra rachada. E eu, lá no começo da rachadura, no começo da rua, era uma rachadura aberta. E eu olhei para o cemitério e vi aquelas pessoas subindo ao encontro de Jesus, entendeu? Aí, meus amores, eu me acordei. Aí eu dou logo aquela preocupação, digo assim, vixe, é algo que vai acontecer e eu vou ter que fazer alguma coisa. Jesus me mostrou que Jesus está esperando algo de mim. E eu guardei esse sonho quase 5 anos. Ou foi 4 ou foi 5 anos. Aí depois que eu comecei a soltar na internet. Quando eu comecei a soltar na internet, Jesus continuou aparecendo para mim. Dizendo que era o que eu estava fazendo era certo. E eu continuasse. E Jesus continua aparecendo para mim. Até sábado retrasado, Jesus apareceu para mim. Entendeu, meus amores? Então, se ele é um homem maravilhoso, e lindo, e glorioso, e charmoso. Tudo de bom de Jesus. Então, meus amores, ó, o que eu tenho para dizer para vocês? Jesus está voltando. Jesus me mostrou o sonho do arrebatamento, mas Jesus está dizendo o quê? Que Jesus está voltando. Essa terra que eu vi rachada é a rachadura que é o terremoto que vai ter agora. Que vai o quê? Abalar a humanidade inteira. Entendeu? Quando Jesus ressuscitou, quando Jesus surgiu entre os mortos, a terra, quando Jesus morreu, a terra rachou, né? Quando ele morreu, a terra rachou. Rachou não, meus amores, eu falei errado. A terra deu um grande terremoto, né? Então, depois do mesmo jeito vai ser agora. E vocês prestem atenção. Vai ser um grande terremoto, né? E ainda vai ter mais algo. Meus amores, eu tava lendo o livro do Apocalipse, mas eu vi que no livro do Apocalipse, depois, meus amores, eu vou ler mais, que é pra poder conversar com vocês bem direitinho mesmo ao pé da letra. Entendeu? Mas no livro do Apocalipse, pelo que eu tô lendo nas Santas Escrituras, depois que completar o número dos 144 mil escolhidos que são selados com o nome na testa, com o nome do nosso Pai, o Deus vivo, né? Então, depois que essas pessoas forem colhidas da terra, elas estão sendo colhidas da terra. Depois que elas forem colhidas da terra, então, aí encerrou o número, né? Aí vai passar para quê? Vai passar justamente para a parte da colheita. Então, e chega na parte da colheita, o que é? É o arrebatamento. É o que Jesus me mostrou no céu. Jesus me mostrou no céu o nome, a Seara. A Seara. O que é Seara, Miro? O que é Seara? Seara é o mundo inteiro. A Seara é o mundo inteiro. O nome Seara é o mundo inteiro. E o nome Seara é o quê? É o povo que Deus vai colher na face da terra, entendeu? Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês. Entreguei esse sonho pra vocês. E também, né? Deixa eu ver aqui, ó. É no versículo 7 de... Olha, eu sempre solto esse sonho pra vocês e solto o quê? Em Mateus, o que é a parábola da vinda de Jesus. Agora eu vou soltar pra vocês no livro do Apocalipse. Vocês acreditam? Eu vou soltar essa parábola, essas coisas que eu falava no livro de Mateus, eu vou soltar ela agora no livro do Apocalipse. É porque as pessoas não raciocinam, então ler as Santas Escrituras passa por cima. Mas as mesmas coisas, os mesmos sinais que tem lá no livro de Mateus, tem aqui no livro do Apocalipse. E é no versículo o quê? No versículo Apocalipse 7. E essa parábola é inteira de grande. Eu vou falar aqui pra vocês só o quê? Nós já estamos nos selos. Por causa de que tu tá falando isso? Por causa das coisas que eu vou ler pra vocês agora. O sol escurece. A lua se transforma em sangue. As estrelas do céu caíram. A mesma coisa que tem escrito no livro de Mateus, tem escrito no livro do Apocalipse. É só as pessoas que não meditam, elas não examinam com amor, com carinho, querendo conhecer, querendo saber, se interessando por ele. Quando a nossa alma se interessa realmente por ele, então, meus amores, a transformação. Bora lá. Isso aqui vai ser o quê? No sexto selo. É no sexto selo, ó.
E havendo aberto o sexto selo, e olhei e vi. Aqui é João viu essa visão, ó. E que é a visão do que vai acontecer agora, nesse tempo agora, nesse meu tempo. Que houve um grande terremoto. Você está vendo? Presta bem atenção no sonho que eu tive. E presta bem atenção. Meus irmãos, eu deveria soltar para vocês, sabe que era o quê? Era todos os sonhos que Jesus apareceu para mim, que é para vocês entenderem muito mais ainda as Santas Escrituras. Porque a vinda de Jesus não vai ser assim como vocês imaginam. Ah, vai ser assumir a pessoa, o mundo fique do mesmo jeito. Não. A vinda de Jesus vai ser o quê? Com angústia. Vai ser o quê? Com alarido. O quê? Meus amores, com muitas coisas. Você está pensando que um terremoto, esses prédios grandão, como eu vi Jesus apareceu para mim em cima de um prédio, esses prédios vai tudo abaixo. Quantas pessoas não vão morrer dentro? Por quê? Porque não acreditaram nem confiaram nas coisas que estão escritas nas Santas Escrituras. Eu vou continuar aqui, ó. E havendo aberto o sexto selo, olhei e vi que havia um grande terremoto. Você está vendo aí, ó? Grande terremoto de terra, e o sol tornou-se negro, como um saco de ciliro, e a lua tornou-se como sangue. Você está vendo aí? Terminei um versículo. O que vai acontecer na vinda do Senhor? O sol vai o quê? Se tornar negro. A lua vai se tornar da cor de sangue. Meus amores, preste atenção, não há muito tempo mais para vocês estarem o quê? Brincando, não. Olha para a lua à noite, quando ela está cheia, que vocês vão ver. Ou então, em outro, quando a lua passa por uma nuvem branca, dá para vocês ver que ela tem o quê? Um círculo, o quê? Vermelho, e um círculo vermelho assim, rosa, né? Então, e um círculo azul em redor dela. Então, se Jesus está dando sinais para vocês que Jesus está voltando, é tempo de arrependimento, entendeu? E vocês o que? Com negligência com ele. Ó, continuando aqui, ó. E a lua tornou-se como sangue. Você está vendo, ó? E as estrelas do céu cairão sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus fígado verde. Então, quando o quê? A figueira lança o quê? Os seus fígados quando estão verdes. Ó, abalado por um vento forte. Então, é o vento o quê? Do arrebatamento. Agora, quando Jesus vir, vai ter o quê? Um vento, né? Sobre o quê? Sobre a figueira. Quem é a figueira, meu? O que é que representa a figueira? Israel. Israel. E esse vento vem forte sobre o quê? A figueira. E o quê? Meus amores, vocês têm que aceitar Jesus, vocês têm que andar vigilante. Jesus, a qualquer momento, Jesus aparece no céu. Vocês vão ver, mas nada não vai ficar mais igualmente era antes. Tudo vai mudar. Meus amores, eu peço até perdão por umas coisas que eu já falei pra vocês. Porque, meus amores, pelo que eu tô lendo aqui, agora, no final dos dias do povo de Israel, então Jesus, eles vão clamar por Jesus. E Jesus o que? Vai vir. E pelo que eu tô entendendo, meus amores, só se acrescentaram. Mas no livro do Apocalipse não fala que vai ter segunda vinda, não. No livro do Apocalipse, pelo que eu tô lendo aqui, nele, que eu vou ler ele mais pra vocês, eu não tô vendo terceira vinda, não. Eu só tô vendo uma. Entendeu? Quando tá falando aqui que o sol escurece, ó, deixa eu ler pra vocês. Eu já li a parte do sol, né? Já li a parte da lua. E as estrelas do céu cairão sobre a terra, como quando a figueira lança o seu... Ó, você está vendo aí o que é que as estrelas vai o quê? Cair do céu. Então, qual é o ser humano que não vai ficar espantado vendo essas coisas? Então, e sem incrédulo, né? Então, só que aqui para terminar essa parábola que tem muitas coisas muito mais importantes. Só que eu vou encerrar esse vídeo, sabe por quê? Porque já tá grande demais. Daqui a pouco meu celular vai querer o quê? Igual tá querendo, né? Não sei se é queimar, o que faz, sei lá o que é. Eu sei que eu vou mandar ajeitar, que eu não vou parar a obra de Deus por causa disso não, entendeu?
Ó, Jesus, eu jamais deixei ele na mão. Jesus de Nazaré, o meu Salvador, o meu Galileu, eu jamais deixei ele na mão. Entendeu, meus amores? Porque Jesus é digno. Jesus é digno. Entendeu? Eu jamais viro as costas para um grande homem que Jesus é. Ó, e as estrelas do céu cairão sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus fígado verde, abalada por um vento forte. Então, vão ser abalados mesmo, mas não durar muito tempo não. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. Então, meus amores, eu entendi umas coisas que Jesus já mostrou no céu, lendo agora as Santas Escrituras hoje. Jesus me mostrou, não foi só uma vez, não, foi várias vezes, vários dias no céu. Só coisa assim, eu dizia assim para Jesus, Jesus, eu não estou entendendo nada não. E eu li agora no livro do Apocalipse, eu acabei de entender a visão que ele me mostrava no céu. Eu já fiz até vídeo filmando o que eu acabei de falar para vocês agora, os rolos. O céu vai fazer o quê? Ele vai se enrolar. Entendeu, meus amores? Igual um livro que está escrito aqui. E, meus amores, Jesus me mostrou algo no céu se enrolando. Só que eu filmei, só que eu disse assim, Jesus, eu não entendi o que é isso não. Entendeu? E eu acabei de entender o que ele me mostrou no céu agora. Entendeu? Ó. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, um livro que se enrolou. E toda a